Boa noite. Boa noite. Papa mostra preocupação com o Cáucaso, Peru e Ucrânia. Preparação para o Natal. Bispos encaminham mensagens aos fiéis nesta semana. STF forma maioria e declara orçamento secreto inconstitucional. A Argentina conquista o tricampeonato mundial de futebol ao vencer franceses nos pênaltis. Paralisação de aeronautas atrasa voos nos principais aeroportos do país. Comunidade Canção Nova realiza missa de sétimo dia pelo fundador Monsenhor Jonas Habib. Caminho para o sacerdócio. 2 seminaristas são ordenados diáconos no Santuário do Pai das Misericórdias. Esta é a Canção Nova, TV de inspiração católica. Começa agora o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco expressou durante a oração do Ângelus, neste domingo, sua preocupação com o Cáucaso, Peru e Ucrânia. No apelo após o Ângelus, o Santo Padre falou sobre a preocupação com a situação humanitária na região do Cáucaso. Desde a última segunda-feira, o corredor de Lachin, única ligação com a Armênia, está bloqueado. O trecho de aproximadamente 9 quilômetros foi obstruído por azerbaijaneses que alegam razões ambientais. Milhares de pessoas estão isoladas e o fornecimento de alimentos e remédios está limitado. O pontífice pediu soluções pacíficas para o bem do povo. O Papa também clamou pela paz no Peru, para que cesse a violência no país e o caminho do diálogo ajude a superar a crise política e social que aflige a população. Mais uma vez, Francisco rezou pela Ucrânia. Pediu que a Virgem Maria toque os corações daqueles que podem parar a guerra. Não esqueçamos o sofrimento daquele povo, suplicou. Não dimentichiamo a sofferenza di quel popolo. Durante o Ângelus, o Papa falou de São José como modelo a ser seguido, homem justo que se baseia na misericórdia de Deus. O Santo Padre orientou também que se houver crise e sentimento de raiva e medo, mas existir porta aberta para Deus, o Senhor pode intervir. É um especialista em transformar crises em sonhos, disse o Papa. Estes são os horizontes de Deus, surpreendentes, mas infinitamente mais amplos e bonitos que os nossos. Que a Virgem Maria nos ajude a viver abertos às surpresas divinas, concluiu Francisco. Aqui no Brasil, passageiros dos principais aeroportos do país tiveram dificuldades para embarcar nesta segunda-feira. Nós vamos chamar Sidnei Fernandes para saber como foi o dia nos aeroportos da capital paulista. Boa noite, Sidnei. A paralisação de pilotos e comissários de bordo causou atrasos em voos em vários aeroportos do país. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Os aeronautas pararam por 2 horas, mas foi o suficiente para causar atrasos e cancelamentos de voos. A movimentação do aeroporto de Congonhas foi intensa. Além da época de férias, a greve dos aeronautas que começou nesta segunda-feira também atrasou alguns voos. Aí agora colocaram o voo após as 19 horas, cancelaram. Em cima da hora, mandou um e-mail pra gente. A paralisação atinge os aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a greve acontece para reajustes salariais e melhores condições de trabalho. Pelo menos 3 anos, nós não temos os nossos salários recompostos minimamente pela inflação e o quesito das folgas. O que aconteceu? Houve uma mudança no regramento dos limites de jornada dos tripulantes lá em 2020. Os trabalhadores, os aeronautas, os comissários, os pilotos, eles vêm trabalhando nos seus limites. Na última semana, o Tribunal de Justiça do Trabalho determinou que 90% dos funcionários aeronautas trabalhem durante o período da greve e também que o sindicato não dificulte ou bloqueie setores e serviços aéreos. O sindicato disse que vai cumprir a regra. Caso não cumpra, a multa pode ser de R$ 200 mil ao dia.
Mesmo diante da paralisação, os passageiros que tiverem voos atrasados têm os mesmos direitos com as companhias aéreas: embarque preferencial, informações e assistência. Nesses casos em que não conseguir evitar o problema, a partir de 2 horas da alimentação, a partir de 4 horas devolver o dinheiro do consumidor, se o consumidor quiser, disponibilizar hotel, disponibilizar transporte para casa se o consumidor estiver no local de residência dele. Caso o consumidor não tenha esses direitos garantidos, é possível buscar ajuda do PROCON de sua localidade. E ao longo desta semana, nós vamos exibir mensagens de Natal de alguns bispos brasileiros. Hoje, você acompanha as palavras do arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Vamos ouvir. Quero me dirigir para apresentar com muito grande fraternidade os votos e as felicitações natalinas. Não temais. Eu vos anuncio uma grande alegria que será também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Parece algo quase mítico. Parece o resultado de fantasias religiosas. Mas os que ouviram por primeiro estas palavras foram os pastores. Gente sofrida, não acolhida, e nem sempre eram bons. Mas a palavra, a boa notícia, foi primeiro para eles. Então, neste Natal, acolhamos a boa notícia que vale para nós. Que percebamos, pois, nesse final de ano tão difícil, que mais do que tudo, precisamos de um novo ano de paz. E a paz desse novo ano começa no Natal deste 2022. E com essa linda mensagem, encerramos nossa participação aqui de São Paulo. Eu desejo a todos uma boa noite e um bom começo de semana. E agora vamos a Brasília com o Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Olá, Sidney, boa noite para você aí em São Paulo, Adriano, Reinaldo, em nossos estúdios em Cachoeira Paulista e a você que nos acompanha em tantas partes. No último sábado aconteceu aqui em Brasília a comemoração do Jubileu de Ouro Sacerdotal do cardeal brasileiro Dom João Braz de Aviz, atual prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Ele atua no Vaticano, mas veio ao Brasil para receber as homenagens. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Brasília. Ele doou a vida aqui na nossa amada arquidiocese, foi pastor dessa igreja, é muito lembrado pelo nosso amado povo. Por isso, um momento de grande alegria para a vida da nossa amada arquidiocese. A Dom João, os nossos parabéns e desejo de que ele possa continuar a servir a igreja com alegria. Há 50 anos, Dom João foi ordenado sacerdote pelas mãos de Dom Romeu Alberti. Dom João é arcebispo emérito de Brasília e celebrou na capital os 50 anos de ordenação sacerdotal do purpurado brasileiro a serviço em Roma. Lá é prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. A vocação é para que a gente realize o Evangelho, para que a gente realize os valores do Evangelho. Hoje, de modo particular, eu penso que um dos grandes valores que nós vamos ter que cultivar muito é a questão da comunhão, é a questão da fraternidade, é a questão da sinodalidade, como o Papa nos diz. Aprender de novo a não ser autoritário, a não ser relaxado, a não ser pessoa que é indiferente. Parabéns ao nosso amigo Dom João Braz de Aviz, muito querido pela Arquidiocese de Brasília, onde foi arcebispo. E eu fico por aqui. Daqui a pouco, a repórter Camila Castro volta ao vivo com informações da política em Brasília. Amanhã estarei de volta com vocês. E volto aí agora nos estúdios.
O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o orçamento secreto é inconstitucional. Nós vamos chamar a repórter Camila Castro, que está ao vivo e traz as informações de Brasília. Boa noite, Camila. Olá, Reinaldo. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 que o chamado orçamento secreto é inconstitucional. Olha, em meio ao julgamento aí sobre o tema, no STF o Congresso chegou a... Desculpa, Reinaldo, acabei me desconcentrando aqui porque começou a chover de repente em meio ao julgamento sobre o tema no STF. O Congresso chegou a aprovar na semana passada um novo conjunto de regras para as emendas. Regras que definiram aí os valores, mas sem critérios para a distribuição. E uma última informação é que o ministro Gilmar Mendes concedeu na noite de ontem liminar que permite ao governo federal utilizar crédito suplementar para o pagamento no ano que vem do Bolsa Família, R$ 600 mensais. A decisão do ministro acontece em meio aí a várias negociações na Câmara dos Deputados sobre a PEC da transição. O texto da proposta já foi aprovado no Senado, mas não tem avançado na Câmara. A PEC deverá ser votada nesta terça-feira. Eu volto com você, Reinaldo. Obrigado, Camila. Boa noite para você. Bom fim de noite. Em 1965, o Papa Paulo VI deixou a última carta de renúncia papal até então conhecida. Em entrevista ao Diário Espanhol, ABC, Francisco revelou pela primeira vez ter seguido o exemplo de Paulo VI e escrito uma carta de renúncia para ser usada em caso de impedimento por razões médicas que o impossibilitem de exercer sua missão. O Santo Padre revelou que a carta de renúncia existe desde o início de seu pontificado. Quem recebeu a carta de Francisco foi o então secretário de Estado, o cardeal Tarcísio Bertoni, e deve tê-la entregue ao seu substituto. Francisco disse que assinou a carta com sua renúncia caso tenha algum impedimento por razões médicas que o impossibilite de exercer sua missão como bispo de Roma e pastor universal da Igreja. O pontífice lembrou que Paulo VI também deixou sua demissão por escrito no caso de um impedimento e que provavelmente Pio XII também o tenha feito. O documento de Paulo VI certamente foi lido por João Paulo II e Bento XVI, o primeiro papa a renunciar desde 1294. Além da carta, a entrevista abordou outros assuntos da Igreja e do mundo, como a guerra na Ucrânia, casos de abusos e o papel das mulheres na Cúria Romana. Trechos da entrevista estão disponíveis no portal Vatican News e no site do jornal ABC. E aqui no Brasil, a chuva segue firme pelo país. Vamos saber como fica o tempo amanhã com Yara Naíris. A terça-feira será de chuva constante e volumosa em diversas áreas do país. A atuação da zona de convergência do Atlântico Sul e do Cavado na região sul deixa o tempo chuvoso com pancadas fortes e volumosas pelo sul do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, nos estados do Sudeste, em áreas também do Nordeste e no Sul, causando temporais e chuva de granizo. O alerta para riscos de enchentes e deslizamentos de terra continua sobre o Nordeste de São Paulo, metade leste do território mineiro e algumas localidades do norte do país. Mas a chuva não vai refrescar tanto a nossa terça-feira. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Cuiabá, 30 graus e 31 graus em Salvador. Por hoje é só, volto com vocês aqui no estúdio, Reinaldo e Adriana. Obrigado. Em Sergipe, uma paróquia comemora a festa do Menino Jesus. Os fiéis já iniciaram o novenário em preparação para celebrar o Natal. Os frades capuchinhos construíram o templo dedicado ao Menino Jesus no Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. Seu Juarez é um dos fundadores da igreja que já completou 40 anos. Ele conta que um frei capuchinho muito conhecido esteve aqui nas missões de evangelização. Foi inaugurada e abençoada por Frei Damião. E aí a gente deu essa continuidade, fazendo Natal em família nas casas, e não tinha o padre permanente aqui, né? Então eu fazia a celebração da palavra, os frades capuchinhos me davam toda a autoridade e liberdade para poder
celebrar e rezar o terço, rezar o ofício de Nossa Senhora e evangelizar a comunidade. O novenário da paróquia termina no Natal, dia da festa do Menino Jesus. Esta é a primeira grande celebração do novo ano litúrgico, iniciado no Advento. Esta festa é de fundamental importância porque não só nos recorda a encarnação no tempo do Verbo Divino de Jesus Cristo, este Deus homem que veio e assumiu a nossa história, assumiu os nossos pecados, nos salvou, nos redimiu, como também nos lança em uma nova perspectiva de futuro, que a gente chama de uma dimensão escatológica, para a segunda vinda dele, para a parousia, preparando-nos para este encontro com Deus. Para a dona Antonieta, ser devota do Menino Jesus é estar disposta a adorar a Cristo na Eucaristia. Eu quero ter mal o suficiente. O nosso padroeiro é o próprio Jesus. Então, com ele e para ele tem que ser tudo especial. Acreditar, acreditando. Sabendo que ele vai agir na sua vida se você deixar. Porque se você não deixar, ele também não vai agir, se ele não entra onde não é aberto. Nesse domingo, a comunidade Canção Nova realizou no Santuário do Pai das Misericórdias missa de 7º dia de seu fundador, Monsenhor Jonas Abib. Ao todo, 4 missas foram celebradas em memória e gratidão a Monsenhor Jonas Abib ao longo do dia. A primeira celebração ocorreu às 7 da manhã, presidida por Dom Antônio Carlos Altieri, arcebispo emérito de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O que mais precisa? Um salesiano, né? Um violão, um padre e jovens, né? Tá aí. O Dom Bosco que quer salvar a juventude. E o padre Jonas, desde criança, viveu esse espírito, desde Lavrinhas, né? O amor à mãe, a auxiliadora, que tudo fez na vida de Dom Bosco. E multiplicou isso com coragem. Depois, Padre Wagner Bahia celebrou ao meio-dia e Padre Wagner Ferreira às 3 horas. Mais tarde, Padre Márcio Leandro presidiu a Santa Missa às 6 da noite. A missa de 7º dia é um momento de profunda oração e prova de amor na Eucaristia. Oportunidade de louvar a Deus pelos bens realizados e vividos por Monsenhor Jonas Abib. E quantos bens realizados a fim de formar homens novos para o mundo novo. Quando eu desci lá na lápide dele, foi uma emoção, eu me arrepiei toda, porque a gente vive tudo o que a gente aprendeu ali com ele naquele momento, né? Quão grande foi o Monsenhor Jonas Abib na vida de milhares e milhares de pessoas. Certamente, Padre Jonas, ele pode aplicar a si aquilo que a bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, disse no Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Quem crê, experimenta em sua vida as maravilhas de Deus. Como a Virgem Maria, tanto santos e santas, e também Padre Jonas. Ele foi um homem que testemunhou continuamente em sua vida, em suas palavras, em suas ações, as maravilhas de Deus. Padre Jonas, ele teve a oratória de Santo Antônio, ele teve a coragem de Dom Bosco, ele teve a humildade e a obediência de Nossa Senhora. E com isso, ele nos mostrou, ele nos ensinou, ele nos mostrou a cada dia, com a própria vida, que o céu é o nosso destino, que o céu é a nossa missão. Padre Jonas, rogai por nós. Outra celebração aconteceu no Santuário do Pai das Misericórdias nesse domingo, Adriana. 2 seminaristas da comunidade Canção Nova foram ordenados diáconos, frutos do legado deixado por Monsenhor Jonas Abib. No jardim da comunidade Canção Nova, cultiva-se o carisma. Lucas e Felipe disseram sim para a vida como irmãos consagrados, em que se doar é a maior missão. Com as palavras do bispo diocesano de Lorena, Dom Vladimir, receberam a ordenação do diaconato, fruto de uma longa jornada de dedicação ao sagrado. Dizem o seu sim, se colocam a serviço, estão disponíveis e doam a sua vida integralmente ao serviço da igreja, porque amam a Deus. Acolher os projetos de Deus nem sempre é tarefa fácil. No momento que se prostam, permitem a ação do Espírito Santo. É o início de uma restauração. É uma oferta, uma entrega
de se assemelhar a Cristo, que se oferta por amor à igreja, por amor ao seu povo. Eu só posso agradecer a Deus pelo chamado que Ele me fez, agradecer a Deus pela perseverança que Ele me deu. Os novos diáconos se dedicam a servir ao próximo por meio da liturgia, da palavra e também na caridade. Sob o olhar do Pai das Misericórdias, buscam fidelidade e santidade, enquanto se preparam para o sacerdócio. Somos esses primeiros frutos, do Padre Jonas, da vocação do Padre Jonas, que alcançou a tantos e que também me alcançou. Familiares e amigos se emocionaram, saudade deu lugar à gratidão. A sensação de missão cumprida, de quando ele era pequeno, não só educar ele na família, mas educar na casa de Deus. Estou muito honrada pelo filho que eu tenho, pelo caminho que ele está seguindo. No lugar do luto, hoje existe eternidade. Na fecundidade do carisma, a chama da missão não se apaga. O padre foi e continuará sendo instrumento de evangelização, de conversão e de amor de Deus para muitas pessoas. Parabéns aos diáconos Lucas e Felipe. E quanta gente rezou pelo Felipe Pavão, que sofreu um acidente, ainda ficou com sequela nos braços, mas vai seguir para o sacerdócio com a graça de Deus e as nossas orações. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir, direto de São Paulo, a transmissão da Santa Missa em sufrágio da alma de Monsenhor Jonas Habib. Uma boa noite para você, uma boa preparação para o Natal. Boa noite, passo para você.